Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Como é que vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Professor David aqui, tudo bem, sexto ano? Espero que sim. Vamos lá. Bem, gente, vamos iniciar mais uma semana. Na verdade, terça-feira já, né? Passou rápido, hein? Espero que vocês tenham aproveitado o feriado. Feriado, ao final de semana. O feriado ainda vai chegar. Já estou desejando antecipadamente para vocês, né? Bom, pessoal, então estamos aqui mais uma aula. Hoje nossa aula será de arte. Vamos falar um pouco sobre a cultura. Portanto, já solicito que vocês abram seus livros de artes, tá bom? E vamos trabalhar um pouco a questão da cultura. Estou com o meu livro aqui. Vou abrir aqui para vocês. Vocês vão abrir aí na página 10, onde vamos falar um pouco sobre a cultura, beleza? Página 10. Enquanto vocês procuram seus livros aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Ok, pessoal, então, página 10, livro de arte, tá bom? Na página 10, temos aí um diálogo sobre a questão da cultura, o que exatamente significa a cultura. Antes de nós lermos esse diálogo, eu gostaria que vocês fossem comigo para a página 9. Voltem uma página aí, por favor. Pronto, venham aqui comigo para a página 9. E vamos explicar, eu vou explicar um pouco para vocês o que significa essa palavra cultura. Muitas vezes, pessoal, a gente acha que cultura se limita a uma forma de viver. Não, hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é a cultura, qual é a função da cultura em um país. Todos os países têm cultura, todas as pessoas têm cultura. Vamos ver isso nessa aula, tá? Então acompanhe a leitura aqui comigo, falando sobre a definição de cultura, tá bom? Vamos lá. Na linguagem cotidiana, a palavra cultura é empregada com vários significados. Ora significa erudição, grande soma de conhecimentos, quando, por exemplo, se diz que fulano tem cultura. Ora significa determinado tipo de realização humana, como a arte, a ciência e a filosofia. O que ele quer dizer aqui, pessoal, erudição, que eu sei que vocês não sabem o que isso significa, é uma pessoa erudita, a característica de uma pessoa erudita. O que é uma pessoa erudita? É uma pessoa muito letrada, com muito conhecimento. Um filósofo, um sociólogo, por exemplo, um professor também pode ser um erudito. Tá? Como ele diz aqui, ó, grande soma de conhecimentos. O que o texto quer dizer aqui é que muitas vezes as pessoas acham que só quem tem cultura é quem é inteligente. E isso não é verdade. Tá bom? É quem tem muito conhecimento. Não, não é verdade isso aí. Tá? Tanto é que a gente tem uma expressão que é assim, ó, fulano tem cultura. Não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviram isso? Acho que não, né? Bom, fulano tem cultura. Não, pessoal, não é bem assim, tá? Para você ter cultura, você não precisa ser um Einstein. Não, não é necessário. Eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá? Outras pessoas também acham que a cultura é a realização humana, como, por exemplo, a escola, tudo que foi construído pelo humano. Isso também faz sentido. Na linguagem sociológica, a cultura é tudo que resulta da criação humana. A cultura, portanto, tanto compreende ideias quanto artefatos. É clássica a definição de Edward B. Taylor, um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes,
e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Pronto, vamos lá. O que é a cultura humana, então? De acordo com a perspectiva desse autor aí. Ele acha que é tudo aquilo que envolve os conhecimentos, as crenças, a moral, a forma de viver de um povo. Por exemplo, qual é a cultura dos países democráticos? É a cultura de a maioria decide. Por exemplo, vocês acham que nós deveríamos voltar às aulas presenciais? Então, 10 pessoas concordam e 5 não concordam. Então, em um país democrático, os 5 vão vencer, porque é a maior opinião. Entendeu? Então, a maioria, ela sempre vai se sobressair. Então, eles acreditam no que a cultura também tem a ver com isso, como a forma como as pessoas vivem. Países democráticos já é uma forma de cultura, é um país que obedece à lei, é um país que obedece à multidão, é um país democrático, que onde a maioria tem a voz. Então, isso também é uma forma de cultura. Existem países que não são democráticos, como, por exemplo, a Coreia do Norte, que segue uma ditadura, onde o presidente lá, o doido lá, né, ele diz uma coisa e o povo tem que obedecer, mesmo que aquilo não seja bom para o povo. Né? Ele é um ditador, ele é uma pessoa mal. Por quê? Porque ele quer que as pessoas façam o que ele quer, independente de serem boas ou ruins. Tá bom? Então, a Coreia do Norte é um país ditador. Então, essa é a cultura deles. Eles não têm cultura de obedecer à lei, de obedecer à democracia. Eles têm cultura de autoritarismo, ou seja, ele que manda e você que obedece. Lá as pessoas vivem dessa forma, infelizmente. Como vocês já devem ter ouvido muitos relatos, talvez de guerras, né, que eles querem fazer por aí. Enfim, é uma pessoa realmente mentalmente perturbada, né, infelizmente. Mas voltando para cá, né? Pronto. O que deve ser ressaltado nessa definição é a indicação de que a cultura compreende todas as elaborações resultantes das capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade, pois a cultura, como já deve ter ficado claro, não decorre da herança biológica do homem, mas de capacidades por ele desenvolvidas através do convívio social. Todas as sociedades, não apenas as que possuem escrita, têm uma cultura. A cultura compreendendo conhecimentos, técnicas de transformação da natureza, valores, crenças de todo tipo. Normas, pois, o modo de vida próprio de cada povo. O que ele quer dizer aqui, pessoal, é que realmente cada lugar tem a sua cultura específica. E essa cultura, ela é definida pela forma como as pessoas vivem. Aqui no Brasil, qual é a nossa cultura? A gente tem cultura de usar casaco e moletom aqui no Nordeste? Não, pessoal. Porque nós não temos essa cultura, esse costume. Porque aqui não é frio, aqui é calor. É muito quente, é um país tropical. É muito quente. Então não tem necessidade de usar casaco aqui, apenas quando tiver frio, é claro, né? Aí é uma exceção. Mas fora isso, a gente não precisa usar casaco aqui, tá? Então, a nossa cultura aqui é uma cultura de sol, de tropical, de calor, etc. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, Irlanda, a cultura lá é outra. O país é um país mais frio, né? E isso faz com que as pessoas precisem utilizar o casaco, que é a cultura deles. Um outro exemplo, aqui o homem ele não tem muito costume de usar brinco, né? Hoje em dia isso está mudando, né? A gente está percebendo aí, mas antigamente era só as mulheres. Já se você for, por exemplo, em uma tribo indígena, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar alguma tribo indígena, vocês percebem que todos eles utilizam brincos, alargadores, até crianças mesmo utilizam alargadores. O que para a nossa cultura hoje é um absurdo. Uma criança utilizar um alargador, né? Aqueles brincos que são bem grandes, né? Que até esticam a orelha, né? Enfim, não são culturais. Não é a nossa cultura, tá? Mas se você for na tribo indígena, por exemplo, você vai encontrar várias crianças utilizando alargadores, tá? Crianças, adultos, idosos e tudo mais, tá? É a cultura deles, é a forma como eles vivem. Bom, não há como interferir nisso. Pronto. A cultura de um povo é um modo próprio de convívio que ele desenvolveu para adaptação às circunstâncias ambientais. Ele também é parte do ambiente resultante da transformação da natureza pelo homem como seu trabalho. É ainda o ambiente social criado pelo homem. Por isso, a cultura é, por excelência, o domínio do artificial e do convencional. Ou seja, pessoal, cada local forma a sua cultura baseado
nas necessidades. Tá bom? Como eu acabei de falar para vocês, por exemplo, a cultura de usar casaco. Aqui não temos essa cultura, não temos esse costume. Não é necessário no ambiente em que nós moramos, porque aqui não é um local frio, é um local quente. Tudo bem. Voltando aqui agora. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a cultura do Brasil? Qual é a nossa cultura? Quando a gente fala cultura, entendam que é um termo bem amplo. Tá? A cultura ela pode se referir a várias partes. Nós temos a cultura de celebrações, as festas que nós celebramos, temos as culturas dos feriados, temos as culturas da forma de viver, da forma de se comunicar. Né? Aqui nós brasileiros temos uma comunicação muito gaiata, né? Não sei se vocês já sabem, já ouviram falar dessa palavra. Gaiato, uma forma bem brincalhona, né, de se comunicar. Nós brincamos bastante quando nós estamos nos comunicando. Já os americanos, por exemplo, eles não têm essa cultura. Eles não se comunicam dessa forma. Nós também temos a cultura da afeição. Se comparado aos europeus, por exemplo, eles não desenvolvem muito afeto pelas pessoas, da forma que nós desenvolvemos. Eles demoram mais para se abrir. Já nós temos mais facilidade em nos expressarmos, em apertar a mão de alguém, em dar um abraço em alguém. Se vocês um dia tiverem, eu sei que vocês terão, a oportunidade de viajarem para um país, né, para poderem ir um país da Europa, para que vocês possam talvez entender como é que funciona, vocês vão entender que lá eles são um povo um pouco mais frios, né? Eles são um pouco mais frios nessa questão do afeto, nessa questão de demonstrar afeto, né? Já nós brasileiros não, nós temos essa cultura de onde a gente tiver a gente abraça. Agora não, né? Com essa pandemia a gente deu um tempo nisso, mas a gente tem essa cultura, essa mania de abraçar, onde a gente vê pessoas, a gente abraça, a gente beija, a gente brinca, né? Eles já não têm essa cultura, tá? Então é a cultura do brasileiro. Uma coisa que define o brasileiro é o afeto com o qual ele recebe as pessoas, tá? Um outro exemplo de cultura, né? As nossas festas, temos o carnaval, né? Nós somos um país bem cultural, né? Nós somos um país multicultural. Deixa eu dizer para vocês o que é que significa. O que é que significa isso, professor? Multiculturalidade, né? Multiculturalidade, multicultural. O que é que isso significa, professor? Um país multicultural, pessoal, é um país que abrange várias culturas, como, por exemplo, Brasil, que temos aqui cultura americana, cultura indígena, cultura cristã, cultura católica. Nós temos todo tipo de culturas que abrange. Por exemplo, aqui a gente comemora também o Dia dos Namorados, que é o Valentine's Day, que é uma data comemorativa americana, né? Mas aqui a gente comemora também esse feriado, que é o Valentine's Day, Dia dos Namorados. Lá nos Estados Unidos, não. Eles são difíceis, eles são muito patriotas. Eles não comemoram muitos feriados de outros locais. A cultura deles é muito fechada, né? Eles têm uma cultura muito fechada, muito... eles não são abertos a receber coisas novas. Já nós brasileiros, não. Nós recebemos e abraçamos, e até praticamos, né? Temos aqui o Dia dos Namorados, que já se tornou uma comemoração oficial, né? Eu acho que é o dia 17 de junho, não lembro agora, não me vem à cabeça, mas temos aí. Dia das Mães também, que não é um feriado brasileiro também, mas passou a ser. Temos aí a Páscoa, que é um feriado cristão. Temos o Natal cristão, né? O Corpus Christi, que é o feriado católico, né? Temos aí Páscoa, Natal, enfim, temos vários feriados relacionados ao cristianismo também e também ao catolicismo, né? Então, somos um país multicultural. Nós temos várias culturas em todos os pontos, não é apenas os feriados, não. Nas danças também, temos aqui o balé, temos aqui a salsa, temos aqui a valsa, temos aqui o pagode, o samba, o funk, né? Todos os tipos de músicas que muitas vezes não vieram daqui, vieram de outros locais e passaram a se estabelecer aqui. Então, somos um país multicultural devido a isso, pelo fato de nós abrangirmos tantas culturas diferentes de tantos locais, tá bom? Diferente de outros locais, de outros lugares que não são assim. Vamos lá agora, vamos trabalhar o diálogo com o tema.
Você sabe o que são cultura material e cultura imaterial? E a importância delas para a identificação do nosso grupo social? Abaixo você vai ler um pequeno texto que faz a diferenciação entre elas. Vamos lá. Muitos não compreendem bem a diferença entre cultura material e imaterial. A cultura material está mais presente na influência em que determinado artefato faz em relação à identidade do grupo social, do grupo ao qual o sujeito em questão está inserido. Quando falamos em artefatos, falamos em algo físico, material, palpável, algo passível de uso e que por muitas vezes necessita ser preservado. Podemos, assim, conceituar cultura material como um conjunto de objetos e elementos arquitetônicos criados pelo homem que transmitem história e podem ser passados de geração em geração, a fim de que essa história se perpetue, dando explicações para o presente e refletindo ações para o futuro. Então, a cultura material, pessoal, que ele quer dizer aí, é a cultura representada por objetos físicos, tá? Que representam a cultura de um local. Por exemplo, a gente tem aí o Cristo Redentor. É um objeto físico que representa a cultura do Brasil, né? Que nós somos um povo cristão. A religião adotada do Brasil é o cristianismo, né? É o cristianismo. É a religião que foi adotada aí pelo Brasil. Então, não que outras religiões não existam, claro que não, são completamente respeitadas e existem e são completamente apoiadas, né, pela questão política e governamental. Mas o Brasil ele é um país cristão, então a maior parte da população ela é cristã, ela é católica, ela várias denominações aí do cristianismo, tá? Então, por isso ele é um país cristão. Então, o Cristo Redentor, ele é a representação da cultura do Brasil, que a cultura religiosa do Brasil é o cristianismo. Então, aí é um exemplo de cultura material. Bom, que vai ser perpassada por várias gerações, mantendo a cultura do país estável. Para a construção da identidade de um determinado grupo social, também é necessário a constatação da existência da cultura imaterial. Essa não é produzida de forma acadêmica e seus registros, muitas vezes, têm a sua autoria desconhecida. É intangível, transmitida de geração em geração, de forma prática, por meio da oralidade, de tradições, de valores, de crenças e de ideologias. Pessoal, a cultura imaterial é aquela que não é de forma de objeto. É aquela cultura onde você é mais, eu posso dizer assim, mental. Por exemplo, como eu falei, a cultura do brasileiro é de um povo bem afetuoso, nós somos bem afetivos, nós gostamos de produzir afeto, nós gostamos de dar e demonstrar esse afeto. Então, isso é um exemplo de cultura imaterial, que nós não vemos em outros locais. Europeus, por exemplo, que são bastante frios, são muito frios nessa questão. Tá? Então, isso é um exemplo da cultura imaterial do Brasil. É um povo afetivo. Tá bom? Aqui alguns exemplos: o Cristo Redentor, festa de Iemanjá, na Bahia, e o desfile da Escola de Samba, de Rio de Janeiro. Então, aqui a gente percebe a diversidade na cultura brasileira. A gente vê aqui que temos feriados, temos o cristianismo, temos o Iemanjá, né, das religiões afro-indígenas, desfile de escola de samba, né, no Rio de Janeiro também. Enfim, nós vemos aí que existem várias diversidades, é muito diverso. O Brasil é muito diversificado, né, nessa questão de cultura religiosa. Temos aí para tudo e mais um pouco, tá bom? Pronto. Agora, pessoal, vocês vão responder vamos responder a questão aí da página... Opa, peraí. Vamos responder a questão da página 11, tá bom? Vamos lá. Marque com o X as alternativas corretas, segundo a compreensão do texto lido, tá bom? Vamos lá. Letra A. A cultura material é algo que não deve ser perpetuado e que as futuras gerações não precisarão conhecer. Errado. Letra B. O Cristo Redentor é um elemento arquitetônico que faz parte da cultura material brasileira. Correto. O folclore brasileiro, as grandes festas religiosas e a língua que falamos
fazem parte da cultura imaterial do nosso país. Correto. D, o samba é um elemento da cultura imaterial do Rio de Janeiro. Correto. Letra E, não existe cultura imaterial. Errado. Então, a resposta é letra B, C e D. Tá bom? Lá. Segundo, releia o trecho a seguir. Cultura é um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Converse com seus colegas e exemplifique de que forma a cultura da sua cidade se expressa nestes seguintes pontos relatados pelo autor Sebastião Villanova. Aí vai ser uma resposta pessoal, vocês vão conversar com os pais de vocês, né? Como a gente não está tendo aula presencial, vocês vão falar. E em sala de aula, quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, nós responderemos em sala, né? De que forma a cultura da minha cidade expressa o conhecimento pessoal, a crença, elementos arquitetônicos, objetos e costumes. De que forma eles conseguem expressar isso daí, tá bom? Vamos agora para a página 12. A organização... A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura incentiva a preservação cultural da humanidade, valorizando os bens materiais e imateriais que são referências na identidade das nações, por meio da lista do Patrimônio Mundial e do título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Letra A. Pesquise 2 bens culturais que participam da lista do Patrimônio Mundial e 2 bens culturais que possuem o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Podem ser brasileiros ou de outros países. Peça ajuda do seu professor se for preciso. Nesse caso aqui, pessoal, vocês vão pesquisar obras que se transformaram em uma cultura permanente do país, material e imaterial. Por exemplo, o Cristo Redentor é um exemplo. O Cristo Redentor é uma lista do patrimônio mundial dos bens culturais brasileiros. Tá? Mas existem vários outros aí que vocês vão descobrir, que são obras que marcaram a humanidade, marcaram a cultura de um país e são preservadas até hoje. Letra B. Na pesquisa do tópico anterior, você descobriu algo que não conhecia? O quê? Resposta pessoal. Letra C. Qual é a importância de existirem iniciativas que protejam os bens culturais, assim como a lista do Patrimônio Mundial e o título de Patrimônio Cultural e Material? Converse sobre esse tema com seu professor e seus colegas de classe. A importância é nítida, pessoal. Todo país ele precisa manter a sua cultura, ele precisa alimentá-la, ele precisa mostrar a sua cultura. Mas essa cultura ela só pode ser mantida se o país cooperar com isso, se as pessoas cooperarem com isso. Caso contrário, tudo que foi feito, tudo que foi produzido, um dia será esquecido. Por isso que é importante algumas iniciativas, né, como por exemplo essa daí, o Patrimônio Cultural Brasileiro, que ele define o que deve ser estabelecido, o que deve ser mantido para a cultura do país. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito de cultura, o que é a multiculturalidade, para que serve a cultura, qual é a importância da cultura no nosso país. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. É um assunto muito bom da gente trabalhar, é um assunto muito interessante. Tá? Tem muito conteúdo legal, beleza? A gente falar sobre cultura, a gente vai descobrir muito sobre o nosso país, que é a parte mais importante, tá? Então, pesquisem a cultura do Brasil, pesquisem a cultura de outros países também, que é muito importante que vocês saibam, e vocês vão descobrir coisas muito legais, tá? Coisas interessantes sobre nosso país, sobre outros países, que podem influenciar na forma como nós vivemos hoje, tá? Existem muitas coisas que vocês fazem que vocês nem sabem o porquê, que se tornou uma cultura no nosso país. Por exemplo, o pão, na questão da alimentação, o pão é cultura do brasileiro. Existem vários outros alimentos que podem substituir o pão facilmente, que são tão baratos quanto o mesmo. Mas é uma cultura gastronômica do país. É o pão de manhã e de noite, né? A gente tem essa cultura. Tem gente que até no almoço come pão. Ok, pessoal? Então pesquisem aí, vocês vão gostar, vocês vão encontrar várias coisas legais que falam justamente sobre a cultura do país. Vejo vocês na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe todos vocês. E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no Clesep. Tá bom, pessoal? Tchau. Qualquer dúvida, podem ir lá no Clesep que eu vou ajudar vocês. Beleza? Bons estudos, boa semana e até a próxima aula. Cheiro, gente.